Olá, seja bem-vinda como me tornei. Queria agradecer a você por batermos nossa meta de inscrita no YouTube. Agora a meta é 3.000. Pedi muito encarecidamente que você nos ajude, não custa nada e ajuda o YouTube a divulgar nosso trabalho. O que é que a gente busca ajudar as pessoas a encontrarem suas profissões, a fazer uma transição de carreira, a divulgarem seus negócios ou simplesmente como eu, adoro ouvir uma boa história. Então você está no caminho certo, está no canal correto. Já aproveita e já dá seu like, porque você sabe que o profissional de hoje é muito bom. O mestre Ricardo Carvalho, maravilhoso aqui na nossa semana. Eu queria que vocês conhecessem a história desse meu professor de história, né? Ah, Historiador, diretor, roteirista, artista, fenômeno. ah. Eu quero que ele se apresente um pouquinho, por favor, Rick. Olá, saudações a todos esses espectadores queridos da Juliana. Eu sou professor essencialmente, né? Que eu Uma vez sempre professor, digo, sempre professor. e eu gosto muito disso, embora hoje minha vida esteja envolvida em vários outros projetos e outras ações, mas eu sou, de raiz, sou professor mesmo. Achei que ia ser outra coisa, achei que ia ser veterinário, achei que ia ser só artista mesmo, mas as condições sociais da vida da adolescência não me permitiram cometer essa ousadia, né, de partir para a arte diretamente. Fui fazer história, fui fazer física e deixei ali o artista latente ali, né, usando a sala de aula, o palco da sala de aula como referência. Mas aí eu acho que a vida vai buscando com que você volte para suas raízes em algum momento, né? Tipo Cinema Paradiso, não sei se vocês assistiram, se não assistiram, assistam, que para mim é o maior filme de todos os tempos. E aí eu acho que eu reencontrei esse meu rumo, muito por conta de minha filha, né, que estudou artes e tal, e disse, não, meu pai, vamos nessa. E a Inclusive, tá aqui o gente, podcast de Marília. Eu vou deixar aqui ela nos já esteve aqui, cards. né? Sim. Então, e aí eu retomei esse caminho, né, da arte, do teatro, do audiovisual, né, que eu nem imaginava que ia me acolher, assim, me aceitar com tanta força. E roteiros e peças de teatro, e cinema e Eita. televisão e rádio, e assim, hoje eu tô muito encantado por isso. O professor continua aqui, né, muito forte, assim, e eu agradeço demais a educação por tudo, mas hoje eu tento trilhar mais fortemente esses outros caminhos, né? Agora eu quero que Rick volte. Pequenininho, como é que era chamado? Minha família chamava de Cadão, Cadão. que é Ricardão, né, eu era Ah, graúdo, nem era tão gordinho, é. fiquei gordinho depois, mas eu era graúdo, então todo mundo chamava Cadão, Cadão, Cadão. O Ricardão, que é que Cadão queria ser quando crescesse? Mas veterinário, com certeza É absoluta. mesmo, amava os bichos. Muito. Sou até hoje enlouquecido, assim, por planta, por bicho. É uma coisa que não tem, é um magnetismo que não tem. Eu sou o doido das plantas, assim. Aquele doido que rouba muda no quintal dos É, outros, que massa. E é o chato que só fala nisso. Se as pessoas chegam lá em casa, tem que ter paciência para poder me ouvir falar sobre minhas Apresentar plantas, as todas as flores, mudinhas. todas as mudas, como se comportam, né? Que época do É ano, como é mesmo. que molha. Eu sou louco por planta, Aí sonho que quando eu tiver alucinado. uma casa, eu vou ter uma hortinha Eu tenho também. uma varandinha, assim, mas a varandinha, ela tá lá. De vez em quando eu posto lá, aquela coisa bem de tiozão. Posto minhas rosas do deserto, minhas orquídeas. É. Então eu achava que ia pra uma coisa assim, biologia, E aí, veterinária. do nada, história. Porque na verdade, eu não tinha a menor ideia do que eu queria fazer. Eu tinha certeza do que eu não queria fazer. Eu não queria fazer medicina, em hipótese nenhuma. Não queria fazer E engenharia. casou com a médica depois. É maravilhosa, mas a gente se encontrou por causa da arte, né? Que ela é uma atriz fantástica. Tia Lívia é maravilhosa. Tomara que ela veja isso aqui. E a gente tava numa peça em cartaz, fazendo turnê com o espetáculo. Ela era a Margarida e eu era o Tumatão. Era um espetáculo infantil chamado Festival dos Vegetais. E aí a gente começou, me Do Centro apaixonei. Espírita. O movimento espírita tinha uma força muito grande com o teatro, muito grande. Foi aí que eu meio que compensava isso, sabe? Já que eu não podia oficialmente fazer teatro, o movimento espírita tinha uma força imensa. A gente tinha espetáculos que corriam o Brasil.
E espetáculos de alta qualidade. Eu me permita não esses espetáculos didáticos que hoje o movimento espírita faz. Eu não gosto nem um pouco. É mesmo, Nem um porque pouco, eu acho muito ruim, muito ruim. falta arte. Falta um bocado de coisa, né? Falta muita coisa, assim. Tanto que eu me cobro e as pessoas me cobram. Porque se você critica, você tem que fazer algum contraponto. E eu não faço, eu preciso fazer. Eu preciso dizer o que eu acho que deve, né? A minha versão do que eu acho que é uma arte com uma forte influência. Porque não existe teatro Eu tô espírita, né? sentindo que tá vindo projetos aí. Eu tenho 2 textos assim na cabeça. Já fiz uma leitura dramática de um dos espetáculos que eu quero montar, inclusive com as 2 meninas, né? Com Lívia e com Marília. A gente já fez uma leitura dramática num festival. Porque o que a gente vê hoje é ou pega-se o livro e tenta reproduzir o livro sem nenhum cuidado com cenografia, nenhum cuidado com dramaturgia. As pessoas ficam entregando texto que, na verdade, foi escrito ou por uma entidade espiritual através da psicografia, ou adaptado, assim. Eu acho muito ruim, assim, artisticamente muito ruim. Agradeço a essas pessoas porque, queiram ou não, estão divulgando a doutrina, que é muito importante, mas eu não gosto, nem um pouco, de nada do que eu tenho visto, assim. E até parei de ver, porque saio bem Se decepcionado. revoltou. E eu acho que precisa, realmente, assim, eu preciso pegar uma parte disso, né, do artista e entregar a doutrina, entregar, né, ao Mestre Jesus, que é a nossa referência maior de todas. Pouca gente fora da doutrina sabe disso, mas o espiritismo é cristão, acima de qualquer coisa. Antes de ser espírita, eu sou cristão. Achei legal que Haroldo, esses dias, ele foi lá no Inteligência Limitada, né? Ele falou do espiritismo raiz, que geralmente eles levavam uns espíritas que não era kardecista, né? E agora Haroldo Dutra Dias foi realmente... Foi, né? Foi muito legal. Agora voltando lá para escolher lá história veterinária, física, né? Que você falou. E sim, aí Eu vou eu escolher cheguei história. na fila, na época, para os meninos nativos Formulário. digitais, era um formulário. É. E eu disse, meu Deus do céu, não quero medicina, não quero direito, não quero Riscando engenharia. lá. Aí fiz Papai do Céu, caiu matemática, eu achei massa, mas o curso era à noite. E aí eu resolvi, tava do ladinho história ali, aí disse, essa história. Gostava. Me apaixonei, sempre gostei de história. E me apaixonei, né? Assim, eu devo demais essa... Acho, inclusive, Ju, que a minha gratidão à história é imensa. Porque talvez eu não estivesse hoje fazendo TV, não estivesse fazendo rádio, não estivesse fazendo teatro, se não fosse essa minha passada e a minha passagem pela ciência histórica, que, aliás, eu continuo produzindo, né? Escrevo para história, né? Então, o título do historiador, para quem não sabe, ou é historiador ou é professor de história, são coisas bem diferentes. O professor de história, ele atua como um divulgador, ensinador, digamos assim, né, do conteúdo histórico. O historiador, ele produz conteúdo histórico, ele produz historiografia. O que é historiografia? São os livros de história. Então, existem professores de história que não são historiadores. Existem historiadores que não são professores de história. Existem historiadores que são professores de história, que é o meu caso e o caso de alguns colegas, né, que atuam como educadores do ensino da história, mas também são produtores de conteúdo. E a graduação forma para as duas coisas? No meu caso, eu fiz graduação em licenciatura em História para ser professor, mas fiz pós-graduação em Ciência Histórica, né, em Pesquisa e História da Ciência. E vem cá, Rick. Aí você terminou a graduação, já estava dando aula? Já, eu entrei na sala de aula muito novinho. Agradecer a meu mestre. Eu vou mandar o link dessa, porque eu preciso agradecer. Cara, eu sempre digo assim, não esquecer é uma forma de fazer justiça. E eu devo a tanta gente, eu acho tão curioso. Pessoas dizem assim, eu não devo nada a ninguém. Como que não deve, cara? Eu devo tanto a tanta gente, né? Quem se faz sozinho? Nada, eu reencontrei recentemente o cara que me fez professor, né? Que é o professor Fábio Paz. Artista e historiador e professor de história, fantástico. Parceiro de Elomar, de Xangai. Esse corte eu preciso mandar pra eles, eu me lembro depois, porque é um querido. Pensa um ser humano de uma luz absurda. E em reencontrá-lo 40 anos depois nas redes sociais é uma bênção que a internet tem. Mesmo. E dizer, meu mestre, muito obrigado, porque foi ele que disse, Ricardo, ó, eu tô deixando o 2 de julho, eu acho que no 3º pro 4º ano de faculdade, eu já era monitor dele, e ele me disse, ó, você quer? Eu quero emprego. Se eu quero emprego, claro que eu quero, ainda mais numa escola, né, que era muito tradicional, o Colégio 2 de Julho.
E foi lá, bem, né? mais ou menos, né? Não ganhava muito bem, não. Na época não era essa realidade do professor hoje, que acabou a piadinha, o salário ó e tal, isso tudo é bobagem, isso é passado. O professor ganha igual a qualquer outro profissional. Mesmo professor da rede pública, da rede municipal, estadual, ele tem, claro que a gente sempre quer mais, a gente sempre quer crescer. Mas não tem como comparar a realidade hoje do profissional de educação com o profissional de educação quando eu comecei. Eu dava aula 4 manhãs e 3 tardes e ganhava 2 salários mínimos. Qualquer profissional hoje, na rede pública ou privada, com essa carga horária, 50 horas por semana, ele vai ganhar em torno de 12 a 15 mil reais, a depender da escola, muito mais do que isso. Então a situação mudou muito, muito. Então, Que mas naquele bom, né? momento não. É que bom e por conta da nossa luta também. Fizemos muita greve, muito piquete, muita manifestação. Então foi um período muito heróico, aquele período que eu comecei a dar aula, nos anos 80. E às vezes enfrentando de fazer greve sozinho, com a escola toda funcionando e você correndo o risco de ser demitido e muitos colegas às vezes sendo demitidos. Mas essa luta foi crucial. Hoje o professor, ele é um profissional digno. Professor, vamos falar, né, mediano, em termos de salários medianos, ele não ganha nem um pouco a menos que um médico, que um advogado, que um engenheiro. Essa conquista da dignidade do profissional de educação foi muito grande. Claro que existem professores que ganham menos, salários mais indignos, como existem médicos que ganham salários indignos, como existem professores que estão no topo da escala, com salários muito mais altos, como existem também advogados e tal. Mas hoje não é porque o cara é professor que ele vai ser um profissional de menor dignidade do ponto de vista de salário. Qual o diferencial para o cara ser um bom professor? Acho que várias coisas, assim, né? Eu sempre digo que o sucesso tem 3 pilares. Posso filosofar um pouquinho, né? À vontade. Talento, esforço e oportunidade. Quando essas 3 coisas combinam e acontecem, aí você tá com, digamos assim, na linha mais ou menos reta. Porque não adianta você fazer muito esforço se você não tem talento. Você pode até ter oportunidade, mas uma hora vai se ver que você é uma fraude e você não vai, entendeu? Não adianta. Se você tem talento e tem esforço, mas a oportunidade não acontece, eu conheço artistas incríveis. Eu tenho na minha família músicos incríveis, atores incríveis, dançarinos incríveis, que lutaram a vida inteira, mas nunca aconteceu aquele momento assim que venha, entendeu? Aí às vezes o cara tem esforço, ele tem oportunidade, não tem talento, mas tem talento, tem oportunidade, mas não tem esforço, e aí a gente vê várias carreiras aí que acontecem isso. O cara tem oportunidade, ele tem talento, mas não se esforça, vira um medíocre. Eu chamo de fenômeno Neymar, né? Neymar é dos caras mais incríveis que eu vi jogar bola na minha vida. Você viu que Você pega a carreira dele falou? no início, você diz, o que esse cara fazia com a bola, cara? É inacreditável. Hoje é uma mediocridade de jogador, né? O cara não entra em campo, chega a dar pena. Palmeiras falou? Hã? Teve que a presidente do Palmeiras falou. Não, quer levar ele, é? Não, perguntaram isso se ia trazer Neymar. Ela disse que o Palmeiras não era serviço médico. O que Neymar faz hoje? É uma tristeza. Aí você tem o cara que é antipático pra caramba, que é o Cristiano Ronaldo, mas o cara, eu admiro demais ele como profissional. Ele tem talento, tem esforço, quase 40 anos, correndo mais do que os meninos de 17, e sobre aproveitar todas as oportunidades que ele teve na vida. Perfeccionista, né? Então eu acho que um segredo pro grande profissional de educação, verdade, como pro grande profissional de qualquer outra área, que ele tem que nascer com aquele sangue no olho, assim, sabe? Tem que ter aquele negócio que o cara entra... Eu me arrepiei agora, porque eu me arrepio quando eu entro na sala de aula. Não basta você querer ser professor de história, você tem que querer ser o melhor professor, né? Brigar com você mesmo, né? O mercado da gente é um mercado muito viciado, assim, de concorrência, de vaidades. Uma das coisas que me estimulou a sair do mercado, principalmente a gente que está naquelas escolas maiores, nos cursinhos, né? Então é uma briga danada, briga por posição, porque ali estão os melhores salários. É uma briga por imagem, uma negociação meio, às vezes, não muito elegante da popularidade com o aluno e tal. Isso é uma coisa que eu achei que tinha acabado, mas não acabou. Então, isso é desagradável, né? Então tem muito isso no meio, né? Essa disputa, essa coisa. Eu acho que tem que ter também um âmbito moral, né? Um caráter que o jovem percebe em você, os seus valores. Então... eu acho que tem essa conjunção de fatos aí que eu acabei vivendo esse momento bacana da educação, né?
Foi minha aluna talvez Foi. nessa época, né? Foi, tem um tempinho. Não vou Foi... falar datas não, para não entregar. E aí, quando você terminou, Rick, aí a graduação já estava dando aula no 2 de julho. Isso, aí Fez começaram a logo o aparecer outras mestrado ou escolas. começaram as Não, é escolas? colado já. Eu comecei o mestrado, eu não tinha nem terminado o curso de física ainda faltava algumas disciplinas, eu não concluí. É, porque eu tinha muita vontade de fazer alguma coisa na área de exatas, assim. Eu era meio nerdzão, assim, né? Ainda sou, eu sou coroa nerd, né? Eu sou um coroa nerd, adoro esse universo todo de história em quadrinhos, super-heróis. Eu nem vou contar aqui que você vai se fantasiar de Batman. Nem vou. Quem minha Marília contou isso, hein? Eu não vou contar, não. Não conte não, mas tá aqui, ó, na pele aqui, não sei se tá dando pra ver, eu tô tatuado aqui com Star Trek, sou apaixonado por ficção. E eu queria muito fazer física. E aí fiz física em paralelo, fiz meu mestrado, na verdade, encontrou as duas áreas. Porque é história da ciência, mas a partir dos paradigmas em física que alteraram os paradigmas em educação. E tem muita física teórica e tal. E aí continuei dando aula, né? Assim, mas precisava fazer outra coisa. Mas só deu aula de história. Tive uma turma de física só, foi um desastre. 45 alunos, 44 perderam e um desistiu. Eu cheguei à conclusão que o problema era eu mesmo, e era mesmo. Não era um bom professor de física, não. Joelson, um beijão, Joey. Sim. Maravilhoso. Excelente profissional. E aí, foi fazer o mestrado, dando aula em várias escolas já? Muita. Cheguei a trabalhar em 16 escolas ao mesmo tempo. Como é que consegue conciliar? É uma loucura, cara. Só na juventude que a gente consegue fazer isso, né? Até 10 anos atrás, mais ou menos, eu ainda tinha, talvez até menos, uns 8 anos. Eu dava aula em 16 escolas, em 8 cidades ao mesmo tempo. Rapaz. E viajava 3 vezes, pegava avião 3 vezes por semana para dar uma aula numa outra cidade. Chegava lá, tinha 1000 alunos esperando. Aí eu dava 2 horas de aula, vinha-me embora, pegava a grana, pegava o avião e voltava. Chegava em casa 2 da manhã para acordar às 5h30 para passar o dia inteiro dando aula de novo. Até que aí não aguentei, né? Aí, Deu burnout? Agora eu já sei que tem esse termo. Na época eu não sabia. Podia ter dito isso. Eu só disse que não aguentava mais. Chegou uma hora, os joelhos doíam, a alimentação estava péssima, estava com sobrepeso danado, tudo por conta desse estresse, dessa loucura do corre-corre. E eu me lembro do dia, inclusive. Eu saí do colégio módulo Bernoulli, né? E eu entrei no carro, cara. E eu disse, já era, não dá mais. Não aguento. Tá difícil, não tem sentido. Você tem uma resposta financeira bacana, mas pra quê? Pra quê? Se você não tem tempo pra usufruir isso com a família, pra aproveitar. E assim, eu disse, olha, já deu. Eu tô com a vida, do ponto de vista material, sustentável, digamos assim. Não preciso mais entrega. Havia uma insegurança grande, né, Ju? Todo mundo que muda de área, eu acho que passa por isso, assim. Eu queria muito que o artista renascesse com toda a força, assim. E isso tava me dando uma coisa, assim. Eu precisava escrever para teatro, precisava voltar a atuar, né? Jorge Portugal me levou pra TV e eu... E você já tava naquele programa de sábado de manhã, Aprovado, né? Eu fiz várias séries dentro do Aprovado, umas palhinhas né? da Band também, que já tem um tempinho. Mais ou menos era assim, não foram coincidentes os períodos, não. Eu passei 5 anos no Aprovado, né? Já nem era mais com o Jorge. Com o Jorge eu fazia participações. Quando o grande Jackson Costa começou a apresentar, eu fiz umas 4 séries, umas 5 temporadas. Baianation, História e Arte, Salvador em 5 séculos. Eram séries que eu bolava junto com o pessoal lá e eu saía, gravava. Fiz 25 países com a TV Bahia. Foi uma experiência fabulosa. Eu gosto disso, viu, velho? Marília me produzindo com 15 anos. E ela que cuidava de figurino, contratação de profissionais fora do Brasil, né? A grande Mira Silva, que era a diretora do programa na época, me acompanhava em algumas dessas excursões, assim, do audiovisual. Já tinha escritório do pensamento? Não, tinha um nome, né? Até outro dia eu descobri com Marília, assim, que tinha o escritório do pensamento. A gente assinava isso, mas era só um nome fantasia, sem registro, sem CNPJ. Mas aí começaram a aparecer muitas demandas. Demanda para produção de sistemas de ensino, de vida corporativa. Como é que aparecem as demandas? Vamos lá, sou professor e quem te ajudou nesse momento na TV Bahia foi Jorge Portugal. Você já se conhecia, foi o cara que me chamou, era professor e tal. E essas outras demandas, como é que funciona? Assim, as pessoas começam a te ver como uma determinada referência para determinada coisa. Então, quem não é visto não é lembrado, né? Então você tá sempre ali. Eu me lembro de um colega, uma vez eu entrei na sala dos professores,
e ele tava de costas. Se ele ouvir, tudo bem, não tem problema nenhum, não vou falar nada demais. E ele tava de costas, ele disse: o mal de Ricardo é que ele gosta muito de aparecer. Aí ele ficou todo mundo, os colegas assim, como quem diz, vixe Maria, que gafe. Aí eu bati no ombro dele e fiz assim: pô, bicho, você me conhece mesmo, é verdade. Adoro. Aí ele ficou desarmado, entendeu? Exato, Não brigamos. Porque é verdade, gosto mesmo ainda de ser ele assim, cara, eu tô aparecendo, falando de história, de educação, não tô vendendo droga, não tô, sabe, difundindo ódio, Houve um falando de pouquinho de fake inveja? news. Mas eu nem sei, eu acho que é no entendimento, uma falta de entendimento do que é um professor que pode, né, tá ali também. Por que não? Por que pode estar lá? Por que um professor não pode estar ali? Rede social tem que ser só... Jorge Não. foi incrível, cara. Eu sempre me emociono, falo dele, porque ele era de uma generosidade absurda, né? E hoje eu tento seguir os passos no sentido de ser escada para meus colegas também, jovens educadores que estão aí. E vejo a meninada comigo, né? Os geniais mestres que a gente tem. E agradecendo ao Rick, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela chance que você me botou nesse aulão. Agora, respondendo a você, eu acho que você começa a virar uma referência. Jorge foi o grande mestre, então eu comecei a capitanear muitos eventos educacionais. E quando você está ali, né, e você mostra que você tem expertise para aquilo, as pessoas começam a confiar. Então começam a te chamar para montar sistema de ensino. A gente montou 2 grandes sistemas de ensino. Sabe o que é sistema de ensino, né? Não. Material didático que vai do pequenininho até o terceiro ano. Módulos, a gente chama de módulo, né? Sim. Os sistemas de ensino. A pessoa lhe chama para apresentar um evento, para ser mestre de cerimônia aqui. Eu acho que o grande momento disso tudo, que eu sempre lembro como um momento muito especial assim, da minha vida profissional, foi o telefone tocar, era um 011, né? E aí você já acha que é telemarketing, né? Aí a pessoa disse: oi, professor Ricardo, tudo bem? Aqui é do History Channel. Eu, quem é que tá falando? Brincadeira, ela, ó. Vou te falar um negócio, muita gente, quando a gente liga pra contratar, reage desse jeito, eu entendo. Mas eu vou desligar e você vai ligar de volta. E você vai ver que não é pegadinha. Aí eu disse, vai ser ridículo fazer isso, né? Eu disse, não, tudo bem. Diga, o que vocês precisam de mim? Alguma entrevista, alguma coisa? Ela, não, a gente tá te convidando pra apresentar um programa no History. E aí, foi o sonho, assim, né? Sonho mais absoluto, porque o History Channel, pra gente, é a seleção brasileira, assim, né? Você vai ser convocado para uma seleção de historiadores. E a gente participou como apresentador, fui meio co-roteirista também, né? De uma série chamada Insurgentes, que tá no ar, né? No History Channel. No sábado, no domingo às 8 da noite, se não me falha. E no sábado no H2, que é o segundo canal do History Channel. Eles normalmente fazem uma maratona com todos os episódios. Eu gosto também. Fala do quê? Insurgentes? Sobre movimentos sociais. É uma produtora, uma coprodução. O Escritório do Pensamento entrou só como interveniente mesmo. E a Dé Produtoras, que é uma produtora grande aqui do Nordeste, junto com o próprio History Channel, produziram na comemoração dos 200 anos de independência do Brasil, mas continua, eu acho que tá indo bem. Eles continuam exibindo, né? Então, eu acho que tá legal e a gente tá aí sonhando com a segunda temporada. E vem cá, Rick, você tem outros trabalhos também, né? De roteirista, diretor, trabalho no cinema, peça. Isso tudo já foi surgindo aos poucos, depois que você se afastou um pouquinho das salas? Como é que foi? Vou falar a verdade, assim, absolutamente onde eu queria estar era atuando no palco. Isso era, assim, o sonho mais absoluto. Eu ainda espero que nesse restinho de encarnação que eu ainda tenho, eu acho que eu ainda tenho minimamente... Não, na boa, né? Sem nenhuma fatalidade. Né? Pelo menos uns 20 anos eu acho que eu ainda tenho. Tô com 58. Então eu imagino que pelo menos uns 20, 25 anos eu ainda tô com saúde. Então eu espero que isso aconteça, assim. Eu tô com um projeto hoje em que eu atuo, né? E isso tá me dando muita felicidade, então eu sinto que é isso. Mas enquanto o ator não aparecia, a posição de liderança que você acaba exercendo dentro da produtora, no dia a dia, vai te conduzindo para um trabalho mais de direção e escrita, né? Então eu escrevi alguns anos atrás um espetáculo profissional, assim, voltando mesmo. Eu escrevia textos assim para o Movimento Espírita, para as contadoras de história, não sei se você lembra, que era um grupo de contadoras e tal. E aí eu juntei com o Vinícius de Moraes. Era o clube, né? Isso.
Vinícius de Moraes e com Alain Miranda. Alain Miranda é uma celebridade, né? Enorme. O cara dá mais um filme. Um ator conhecidíssimo a quem eu tenho um amor sem tamanho, né? E a Alain a gente escreveu e, né, eles ficaram mais na encenação, mas eu escrevi junto com eles SMS, a Saga da Memória Soteropolitana, que era um espetáculo, uma comédia infanto-juvenil que teve um sucesso bem legal. E aí disso eu disse, velho, dá pra eu fazer, aí pronto, aí a coisa meio deslanchou, né? Hoje a gente tá com 3 espetáculos em cartaz, eu tô escrevendo mais 2 que devem estrear em breve. A gente tá com 5 Segundos, que é uma peça que fala com Marília, anos inclusive. aí, né? Já são 6 anos já. 2019, estamos completar 6 anos. Mais de 25 mil espectadores. É hoje o espetáculo com mais público, né, no teatro na Bahia. E 5 Segundos é uma história que se passa na Segunda Guerra Mundial, uma história que eu vi de um ex-combatente. Eu peguei os 5 segundos que ele fala e transformei em 50 minutos, né, de encenação. Aí estreamos agora, recentemente, o Que Eu Vou Ser Se Eu Já Cresci. Cara, tô encantado. Não sei se pode mandar Pode. E vocês fazerem uns inserts, tanto de 5 segundos, Que Eu Vou Ser Se Eu Já Cresci. Tá onde em cartaz? A gente tá voltando agora. A gente fez uma apresentação especial no projeto da Prefeitura de Salvador, que é o Aulão do Ingressar, para 8 mil estudantes. É mesmo. Estreamos um musical, que na verdade é uma remontagem de um texto que eu tinha feito nos anos 80, que é o Que Eu Vou Ser Quando Crescer. E aí agora eu vou fazer a versão para adolescente, né? É uma peça infantil, Que Eu Vou Ser Se Eu Já Cresci. Sobre as dúvidas profissionais, acho que tem muito a ver, né? Com o tema do seu podcast. O espetáculo tá muito legal, né? Espero que vocês estejam aí vendo as imagens. Como é que faz pra gente assistir esse espetáculo? A gente volta agora, né? Em 2025. Estamos estudando pauta, patrocínio, porque não dá pra ir. Na do Escritório do Pensamento eu posso acompanhar, claro, né? No Instagram. Né? E tem também o Que Eu Vou Ser Se Eu Já Cresci, @ que também é o perfil do espetáculo. E eu tô com outro projeto que eu falei que eu tô atuando, que pra mim tá sendo um presentaço, que é junto com Alexandre Leão, um projeto chamado Estoca, Tocando História. Vou abrir um parêntese aqui, eu já assisti esse projeto, esse espetáculo, é lindo, é de chorar, de se arrepiar, maravilhoso. Encantador, né? Eu tenho que falar isso, assim. Eu fui sem esperar muita coisa, eu falei, não, vai ser uma apresentação, tá? E foi assim... Você foi para qual apresentação? Que foi na faculdade? Na faculdade na de medicina da Ávia. Esse depoimento seu, assim, enche a gente, né, de gratidão, porque é muito bonito. Todo mundo tem esse depoimento, assim, pô, é lindo, né? É emocionante, é tocante, né? É Alexandre Leão que dispensa apresentações, é um absurdo, ele é um absurdo de artista. Eu conheci Ju Santos, a cantora lá, já chamei pra vir no podcast, ela veio linda, aqui, cara. Vozeirão. E uma direção dessa mente Andrezão, inquieta e brilhante de Andrezão Simões, é um absurdo. E gruvou, sabe? Porque a gente, claro, você fica na dúvida, e Marília né? é produtora, né? Marília é produtora, junto com Kika, que é o produtor de Alexandre. E gruvou. Eu tô muito feliz. Muito. Tanto que eu fiz aniversário agora recentemente. E eu queria escolher uma foto, né? E a foto que eu escolhi foi minha foto do Estoca. É Tocando História. O espetáculo eu vou contando histórias e Alexandre Leão vai tocando músicas que tem a ver com aquilo. E a música puxa a história puxa a música. Não é nada de absolutamente original, mas eu acho que da forma como a gente fez, ficou bonito, né? Ficou gracioso, assim, ficou elegante. Legal. Nossa. E a foi gente divertido. E a gente tem coisas engraçadas. Super. E a gente tá voltando pro TCA, cara. Pro TCA. No ano que vem a gente vai fazer uma temporada no TCA. Passamos no edital de ocupação da Sala do Coro. Então, 28 e 29 de maio de 2025. Se você já passou essa data, procure, vê onde é que tá. A gente vai estar com Estoca no TCA. Maravilha. E que essa sua voz sempre foi assim, bonitona, ou você precisou trabalhar Você acha mesmo, assim. Que bom. Eu não gosto de me ouvir, não. Tenho muita dificuldade de me ouvir. É mesmo. Quando eu me ouço com vídeo, eu me identifico, assim. Mas quando eu ouço a minha voz só de áudio, na rádio, por exemplo, eu não gosto de ouvir. Mas eu acho que todo mundo tem um pouco isso, assim, né? Tem um pouco de... Não, se eu ouvir meu áudio do WhatsApp, eu entro em depressão. Não, mas sua voz encaixa bem demais no microfone.
Mas eu acho que o teatro foi que me impostou. Eu nunca fiquei rouco, por exemplo. Professores que ficavam no final da época de revisão, falando assim e tal. Esse dá aula de 7 da manhã a 11 da Aí noite. a coisa da respiração do teatro mesmo, né? Da respiração abdominal, que ajuda pra caramba. A torácica, aí você vai alternando pra não agredir muito a voz. Eu acho que essa técnica do teatro me ajudou muito. Mesmo na época que eu dava aula de manhã, tarde e noite, eu nunca tive dificuldade com cordas vocais, nem nada. E a coisa da impostação, né? Não tem jeito. Você, né? o artista imposta mesmo, pensar, coloca né? a voz, tem o alto e o baixo do tom e subtom que funciona e a gente usa, né? Eu perguntei porque esses dias eu tava vendo um professor de física, né? Não sei se você já viu Pedro Luiz do Ciência Todo Dia. Tem uns vídeos antigos dele que ele tinha uma vozinha meio assim. E hoje a voz dele é tipo a sua, assim, aquela voz assim, sabe? Que relaxa. Eu falei assim, não, esse cara deve ter feito alguma coisa, porque minha voz é de taquara rachada, né? De gralha. Eu falei assim, quem sabe um dia eu vou melhorar essa voz, né? Ficar um negócio mais elegante, você vai se ouvindo, né? e você vai vendo o que te agrada mais também. Olha que chique. Olha, quem sabe daqui a 10 anos eles vão estar assistindo esse podcast, minha voz já vai estar assim. Que legal isso. Agora tem um mantra, né? A voz do professor é um mantra. Eu descobri isso. Cada professor, ele tem uma modulação com que ele posiciona, assim. Coisa mais bonita do mundo é eu reencontrar alunos, porque a essa altura eu acabei de fazer. No dia 28 de setembro agora, eu acabei de fazer 40 anos de sala de aula. É no dia do meu aniversário. Eu sou de 27. Eu fiz 40 anos. Olha que lindeza. Então imagine, eu tava começando a dar, quando você nasceu, eu tava dando minha primeira aula. Foi mesmo. Com carteira assinada. Eu já dava aula antes, né? Mas, então, eu descobri que eu assinei a carteira profissional um dia depois de ter feito 18 anos. Foi. Né? Não, perdão. É isso mesmo, 18 anos. Então Quase eu completei você se chama 40. Cosme Damião. Eu sou de Cosme, eu sou de 27, né? E... Deu sorte. Dei sorte, não tem, ia ser engraçado, né? E aí eu sinto reencontrar um aluno de 30 anos atrás. Aí você diz, oi, tudo bem? E o cara chora, cara. Um homem zarrão, assim. Cara, às vezes já de cabelo branco e tal. Né, a memória. Ele, oh, meu Deus, vem me abraça. Oh, é muito lindo isso. É muito lindo, é uma gratidão. Desbloqueia. Agora, Rick, nesse período você era mais professor, mas era mais desafiador, assim? Quais os principais desafios? É você acompanhar as gerações, né? Os meninos mudam demais. Demais. Eu acho que sobreviver nesse mercado é ser uma metamorfose ambulante, assim. Todo ano, entender né? o que é cada geração, como ela muda e como você precisa se adequar. Eu tive uma experiência recente de um professor que passou muitos anos sem dar aula. E eu faço esses aulões, né? Esses eventos de revisão e tal, é o Escritório Pensamento que produz. E ele ficou insistindo muito, pedindo muito para dar aula. E eu assim, poxa, cara, entenda, as faculdades que patrocinam esses eventos querem professores que tenham capilaridade nos colégios e cursinhos, né? Mas, pô, ele insistiu tanto que eu... tudo bem, vamos lá, eu gosto muito dele. Cara, foi uma coisa muito constrangedora. Muito. Cara, soltou 3 expressões grosseiras, 2 palavrões, uma coisa bem grosseira do ponto de vista, assim, sabe, da malícia, impensável. Há coisas que há 10 anos atrás você brincava, hoje em dia não dá. Não, o menino quer conteúdo, o menino quer que você dê aula. Pode brincar, você pode contar um caso e volte, né? E volte para o assunto. Não fique lá, entendeu? Então acho que quem soube fazer isso é muito bacana. Nesse final de semana a gente estava com um aulão e eu dei aula com um professor que é de minha geração, né? E eu fiquei deslumbrado de ver o cara dando aula. Eu vou citá-lo, posso, né? Professor Caio Moreno, de Biologia. Ele é um cara da minha geração, talvez até mais velho que eu. O cara é um galã, um cara super bonito, elegante pra caramba. Deu uma aula, cara, que eu fiquei assim, Deus do céu, que é isso? As capacidade de se adequar ao tempo. E os meninos encantados. É lindo demais isso. É como um ator, né? É verdade. É como um cantor. Texto, né? É uma peça que você faz. É muito bacana. Então eu acho que o grande desafio foi esse. Alguns momentos eu posso ter me atrasado ou me adiantado em relação à geração e ir encontrando esse onde que vibra, né? Igual, para você vibrar igual com a geração e não ter nenhum contratempo, é um desafio grande.
Massa. E hoje, quais são os desafios? Eu quero ser ator, cara. Quero, Coçando, né? eu preciso atuar mais, assim. Nada enche É minha você o alma diretor, é mais. você que manda. Mas não é assim, não. Não É é. só você falar Eu assim, eu vou recebo. me colocar como um papel Não pode principal. ser assim. E eu recebo Entendi. convites, eu sou impelido, pessoas como você, não, você pode atuar, mas tem que ser uma coisa muito natural. Isso vai ter que aparecer, sabe? A gente tá com um projeto de um longa-metragem agora, junto com o Bruno Masi e a Thaís Laila, que são produtores também, então a gente tá com um projeto super lindo. E o Bruno cogitou assim, e aí, Henrique, você assumiria tal personagem? Cara, não sei, vamos ver. Eu já recebi muitos convites nos últimos tempos pra atuar, mas nenhum deles o sininho bateu assim, sabe? É verdade, tem que... Pra dizer assim, não, isso aqui é um terreno que você vai pisar, que tá seguro, que você, né, vai... Eu tenho também que descobrir se eu tenho recurso pra isso, né, como ator. Não, é sério. São muito diferentes, Ju, assim, uma coisa é escrever pra Vamos teatro. tentar, só tenta. Assim, Vou tentar, na hora que eu achar que tem Mas um igual a momento... Marília lá que se jogou lá na primeira peça, não né? foi? Que Ah, tá coragem vendo? dela. Ela contou aqui pra Cara, gente. ela contou. Eu vou, tem que dar beijo na boca. Eu dou. Ainda mais no cara lindo daquele, né? Felipe Veloso, maravilhoso. Outro ator fenomenal. Se jogar. E foi inacreditável, assim, a coragem dela de subir no palco com dois monstros sagrados. Ela estreou com Felipe Veloso e com Felipe Mago, que hoje é Veloso, e um Igor Epifânio, que é outro Na peça absurdo. O cara tem segundos. uma centena de prêmios Braskem nas costas aí. E ela tá Deu bem, conta, né? tá vendo? Deu conta, ela Dizem deu que filho conta. de peixe, peixinho. É, então. Não sei, né? Vai Vamos lá, ver, vou peixão. tentar. Tomara que role. Eu queria ter essa experiência, assim, fazer um Histórias longa. engraçadas, Rick, aí, nesse período. Mas eu acho que tem uma coisa muito interessante, assim, quando a gente começa, a gente tá muito inseguro, né? Então é outra ousadia, como a Marília teve, assim, de ir pro palco, e ter a ousadia de dar aula numa escola grande, começando e tal. Então tinha aquela coisa de você não tá ainda, não tinha repertório, né? Não tinha um repertório ainda para lidar com isso. Então eu me lembro que às vezes aparecia uma pergunta assim do Arco da Velha. Do Neida. Do nada, porque a gente que tá saindo da faculdade, você ainda tem muita farofa para comer até você dizer o que é que você quer saber, vá. O pessoal me pergunta assim, Ricardo, você dá entrevista ao vivo? Dou. A você antes, eles te mandam as perguntas, né? Não. Você é louco? Como é que você vai pra entrevista ao vivo numa emissora como a Globo, não sei o que e tal? Pô, cara, o cara tá me chamando porque eu tenho que ter segurança de que eu vou responder. Às vezes eles dizem tem, mas às vezes não. Às vezes assim, uma pessoa vai ter uma entrevista aqui sobre a Bahia colonial, você tem que ir, né? E você acredita, mas isso é depois de muitos anos. Eu digo que são anos e milhares de páginas, né? Então eu me lembro que tinha uma coisa assim, um menino fazia sei lá, professor, o que é dá uma palavra qualquer, que é epistemologia. Você não sabe isso? Que absurdo, como é que você não sabe isso? Vai pesquisar, eu me recuso a dizer. Na próxima aula você traz. A gente corria pra ir pesquisar. Então tinha umas saias justas dessas. Muito novinho, né? Assim, pra chegar na sala, muita ousadia, né? Eu vou aproveitar e te pegar na saia justa aqui agora. Algo duro. Aproveitando que estamos na Semana da Consciência Negra, me conte aí quais foram as importâncias dos povos africanos nos levantes históricos. Eu te contar uma coisa. Nessas loucuras nossas, assim, eu tinha uma sociedade com dois grandes mestres aqui de Salvador, que era o professor Zé Carlos Bastos, de Linguagens, e o professor Iomar Seixas, de Geografia. Nós tínhamos um grupo chamado Grupo Humanas. E uma vez a gente voltando de Feira de Santana, onde a gente tinha lá um empreendimento, um colégio, aí deu na rádio, Lula acaba de sancionar a Lei 11.645, que obriga o ensino de história, de cultura africana nas escolas e tal. Aí eu virei para ele e disse assim, cara, bora pra África. Eles riram, né? Mas eu não tava brincando, eu tava falando sério. E vai pra África como, Ricardo? Vou mostrar pra você. De lá até chegar em Salvador, eu fiz 15 ligações. E eles também começaram e iam se revezando. E a gente conseguiu a grana, patrocinada por 10 escolas, 2 faculdades, e a gente se mandou para a costa ocidental da África. Produzimos um filme chamado Umbondo, Nossas Raízes Africanas.
que virou material didático em milhares de escolas do Brasil. A Globo comprou os direitos, lançou como DVD na época, vendeu pra caramba e ficou massa. Hoje eu olho o filme e tenho 1000 restrições técnicas, né? Assim, sim. eu que editei, acabei dirigindo o filme, então hoje eu faria bem diferente. Hoje até me perguntaram se eu tinha interesse em voltar pra África para produzir um documentário. Eu disse, pô, claro que eu tenho. Quero fazer agora em 4K, né? Buscar novas fontes e tal. Eu vou responder a você agora. No final, tinha que ter um texto, né? Pra encerrar o filme. Subir a legenda e ter um texto. E aí a gente colocou uma frase assim. Esse filme é dedicado aos nossos ancestrais. Eita. Que forçadamente, involuntariamente, atravessaram esse rio chamado Atlântico. Mas voluntariamente, generosamente, nos ensinaram a ser quem nós somos. Então, ancestralidade, identidade, é saber de onde é que esse rio nasceu. Né? De onde é que a gente veio, esse rio que a gente está navegando, que é a nossa vida, a nossa existência, nossa cidade, a nossa fala, a nossa música. Sim. Então, a grande importância disso, assim, claro que a gente tem que ver o que foi o absurdo da escravidão, a gente tem que ensinar aos nossos jovens, né, leis antirracistas e tal. Isso tudo é a parte da obrigação da gente de construir dignidade. Mas tem um outro lado que é a valorização. Sim, No dia que a gente valorizar a nossa ancestralidade africana, todo esse trabalho vai ficar mais simples de lutar contra o racismo, de lutar contra a intolerância, de lutar contra o fascismo, que é racista, sabe? Vai ficar mais fácil, mas a gente precisa saber de onde a gente veio. Não esquecer é uma forma de fazer justiça. Então, conhecer, né, de onde viemos, a riqueza que é a cultura que vem de África, né, como nós construímos isso que nós somos, que a gente é bonito pra caramba, né? Que povo fantástico que é o povo brasileiro. É uma mistura baiano, linda demais. E é muito rico isso. Então, eu acho que a importância é essa. Tudo que somos, né? Você vê que o branco, ele espalhou pelo mundo tudo de ruim. Não tem um lugar no mundo que não tenha branco. Pare, que é o único povo que tá em todo lugar. Não tem um pedaço desse planeta que eles não tenham ido levando escravidão, exploração, imperialismo, dor, né? Destruindo culturas milenares. Mas o povo preto, ele foi espalhado pelo mundo levando música, levando religiosidade, tolerância, amor, né? Resistindo de uma forma heróica, tudo isso. É muito lindo isso, né? É muito bonito entender que a gente tem um pé tão poderoso em África e que a gente precisa valorizar. Exatamente. Mais alguma coisa, Rick, que você queria passar Não, só pro te pessoal? agradecer, eu acho uma lindeza esse programa seu, assim. Ai, esse, que bom. tenho divulgado, tenho falado, assim, é muito legal essa coisa de como eu me tornei, né? Porque a história da gente é muito, cara. Imagina, daqui a 10 anos vai estar aqui a história, né? E seus Muito. netos podem estar assistindo. É, muito lindo. Eu, por exemplo, quando me pedirem fazer uma pequena biografia, eu vou mandar o link desse podcast. Já bota na Wikipédia lá, né? Muito obrigado. Eu que né? agradeço Que Jesus demais, abençoe imensamente Rick. seu trabalho. Eu ia te Com muito perguntar projetos orgulho. futuros, mas acho que atuar, né? Vai ser. A gente tá com uma coisa muito bacana. Eu não posso falar ainda porque eu tô sob acordo de confidencialidade. Oxa. Mas eu prometo que assim que for efetivado, eu volto aqui para contar. Sim. A gente tá com um projeto muito, muito bacana para 2025. Com a produtora? Com a produtora. Você pode voltar com a produtora, vai ser engraçado, Pronto. viu? Vai ser... Ela conta as coisas dos bastidores. Você falou de mamar, né? Ela é uma fofa, né, cara? Ela que contou que você vai se vestir de Batman. Né? Eu sou louco por Tá Batman. te convencendo. Sou louco porque Batman é massa, né? Batman não tem superpoder, o poder dele é o que ele faz com o que ele tem nas mãos, com a grana dele, com as coisas Poder ter dele. dinheiro, né? E a inteligência dele, né? A Exato. sagacidade. Então eu acho ele um charme. Mas pode ser de Star Wars também, a gente... Star Trek. Star Trek, desculpa. Não, mas eu gosto de Star Wars também, não tenho Comprei problema uma nenhum. briga agora. Não, de jeito nenhum, eu não sou sectário, não. Eu gosto muito de Star Trek, porque Star Trek, ele promove um mundo futuro em que a fome acabou. Eu fiquei muito emocionado com o texto de Lula essa semana. Sou petista não, viu, galera? Mas sou lulista. Lula, pra mim, é o maior de todos os líderes políticos que esse Brasil já teve. E você vê um homem que aproveita um G20, cara, pra fazer um discurso contra a fome. Falou de petróleo, não falou de fome. Vamos acabar com a fome do mundo. Tanta Em Star coisa Trek é assim, ainda, né? pra É essencial. gente... Que dignidade tem alguém que não tem o que comer, né? Verdade.
E aí eu gosto porque, assim, o mundo é um mundo justo, as desigualdades sociais acabaram, é todo o sonho que a gente tem. Eu posso vir aqui de Spock, de Capitão Kirk. Ah, gostei. Amei, brigadíssima, Rick. Deus abençoe Arroba vocês. Ricardo Carvalho. Arroba Rick, Rick Carvalho. underline 2030, Rick com CK, tá? Porque Rick com QE é muito coteado. Ah. Né? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, mas vou Pode deixar ser. também no escritório do pensamento, porque, né, a gente já tem outras colaborações aqui que vão ficar nos cards. Agradeço a você, segue a gente também na Como Me Tornei, se inscreve no nosso canal no YouTube, no Spotify, por isso ajuda a gente a divulgar cada vez mais nosso trabalho, alcançando cada vez mais pessoas. Tá? E daí não já vê outras atividades, outros profissionais. Beijo, fiquem com Deus.